Bom dia, excelente dia! E hoje nós vamos falar neste vídeo aqui sobre travessias de ponte e túnel, pessoal. Então vamos começar com a primeira questão aqui da FUVEST, que diz o seguinte: uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva desloca-se a 20 metros por segundo. Sendo o comprimento de cada elemento da composição 10 metros, qual é o tempo que o trem gasta para ultrapassar A. um sinaleiro e B. uma ponte de 100 metros de comprimento? Bom, o primeiro passo que nós temos que realizar sempre é fazer a anotação das informações fornecidas no enunciado. Então vamos lá. A gente sabe que a composição ferroviária é formada por uma locomotiva que puxa 19 vagões, ou seja, são 20 unidades então, certo? Então a locomotiva possui 19 vagões e mais a própria locomotiva. E é dito também que cada elemento da composição possui 10 metros. Certo? Então o comprimento deste trem formado pela locomotiva e pelos 19 vagões é 20 vezes 10, que vai dar igual a 200 metros. E também nos é dito que essa composição desloca-se a 20 metros por segundo. E essa velocidade que ele está falando aqui, qual que é essa velocidade? Essa é a velocidade escalar média, né? Vamos anotar aqui. E o exercício pede o tempo, né? Tanto na letra A quanto na letra B, mas tem algumas diferenças. Então vamos analisar primeiro a letra A aqui. Vou colocar as duas aqui já direto para a gente fazer a comparação. Olha só, pessoal, na letra A nós temos o trem aqui. E ele vai ter que passar por um sinaleiro. Esse sinaleiro ele é considerado um ponto. Então, para que o trem atravesse todo esse sinaleiro, basta que ele percorra o seu próprio comprimento. Ele vai ter que primeiro chegar com a sua frente aqui no sinaleiro. E para atravessar, a sua traseira vai ter que estar na parte do sinaleiro. Então ele vai ter que percorrer o próprio comprimento dele, que é 200 metros. E quanto tempo leva para acontecer isso? Bom, isso nós vamos calcular agora com a fórmula da velocidade escalar média. Vamos lá, a velocidade escalar média é a variação de espaço pela variação de tempo. Nós vamos isolar agora o tempo, passando para o outro lado da equação, e a velocidade escalar média vai passar para este lado de cá dividindo. Então a nossa fórmula vai ficar assim, ó. Tá? E agora fazemos a substituição dos valores, ou seja, o ΔS vai ser o próprio comprimento do trem, já falado antes, 200 metros. E a velocidade escalar média é de 20 metros por segundo. Simplificamos o zero aqui, vai sobrar 20 dividido por 2, que dá 10, né? Então temos o 10, e as unidades como é que ficam? A gente copia o metros, quando nós temos uma divisão de fração, nós invertemos a fração do denominador e passamos multiplicando. Então a resposta ficou 10, os metros cortam e sobra segundos. Letra A, o tempo é 10 segundos. Na letra B agora, a diferença é que esse trem ele vai cruzar uma ponte e não um sinaleiro. E o que muda? Bom, o sinaleiro era um ponto, né? A ponte não é um ponto, ela tem um comprimento próprio. Então, vamos colocar a ponte aqui. Para que esse trem atravesse a ponte, a posição inicial dele vai ser quando a parte da frente entrar na ponte. E ele vai ter cruzado toda ela quando o seu final estiver no final da ponte, certo? Então ele vai ter que percorrer essa distância aqui, ó, que é o próprio comprimento dele, o comprimento do trem, mais o comprimento da ponte, ok? Então, utilizando essa formulazinha aqui, ó, que nós já
escrevemos antes, ΔT igual a ΔS sobre velocidade média, nós podemos escrever ela assim, ó, a variação de posição vai ter que ser o comprimento do trem mais o comprimento da ponte dividido pela velocidade escalar média. E fazendo a substituição dos valores, o comprimento do trem é de 200 metros, o comprimento da ponte é de 100 metros, tudo isso aqui em metros, dividido pelos 20 metros por segundo. Então, o tempo que esse trem vai levar vai ser 200 mais 100 dá 300, dividido por 20. Simplificamos o zero. 30 dividido por 2 dá 15. E o tempo vai ser de 15 segundos. Fechamos então este primeiro exercício. 15 segundos. E está morta a cobra. Vamos ver o segundo. Um trem de 400 metros de comprimento, com velocidade de 20 metros por segundo, para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento, gasta um tempo de... Então, esse exercício é bem parecido com a letra B do exercício passado. Nós temos aqui um trem de 400 metros e temos um túnel de 1.800 metros. Então, para que esse trem atravesse esse túnel, a parte de trás aqui do trem, ó, supondo que ele está andando nessa direção aqui, né? Essa parte de trás vai ter que estar no final do túnel aqui, ó. Então, quando acontecer essa situação aqui, ó, o trem terá atravessado o túnel. Então, a variação de posição para que o trem cruze o túnel vai ter que ser o comprimento do próprio túnel mais o comprimento do trem. Ok? Então, vamos lá. Velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo. Vamos isolar o tempo e vamos ter variação de espaço sobre velocidade média. Então, o ΔS a gente pode escrever como sendo o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. E agora basta fazermos as substituições. Ok? Então vamos lá, o comprimento do trem é nos fornecido aqui a 400 metros. O comprimento do túnel é 1.800. E a velocidade escalar média nos é dito que é 20. Então aqui nós temos a unidade de metros por segundo e em cima a unidade é metros. E a variação de tempo vai ser 400 mais 1.800 dá 2.200 dividido por 20. Simplifica os zeros. 220 dividido por 2 dá 110. E a unidade final fica em segundos. Vamos ver as alternativas agora e nós percebemos que não há 110 segundos. Mas 110 segundos nada mais é do que 1 minuto e 50 segundos. Certo, pessoal? 2 minutos são 120 segundos. Então 110 segundos são 1 minuto e 50 segundos. Show? E a alternativa correta é a D. Olha que barbada.